da igreja, que o Pai do Senhor, amém? Eu não sei andar sozinho com minhas forças, eu não consigo. Eu preciso ser guiado por ti, preciso ser ajudado por ti, preciso ser alimentado por ti, senão eu não vou conseguir. Uma criança de colo que precisa da mãe para o alimentar. Sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar. Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger. Sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para criar. Significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo, mas Pai, no teu colo seguro estou. Me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir. Tuas forças eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas Pai, nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho eu não chego a lugar nenhum, mas Aleluia, se vamos o colocar em pé, meus Senhor irmãos. está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar, e o hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar, no céu nós vamos cantar, no céu nós vamos cantar, e o hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar, nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar, e o hino da vitória nós vamos cantar. Aleluia. Significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo, mas Pai, no teu colo seguro eu estou. Me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas Pai, nos seus braços eu vou caminhar. Andando sozinho eu não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar, e o hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar, no céu nós vamos cantar, no céu nós vamos cantar, e o hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar, no céu nós vamos cantar, no céu nós vamos cantar, a vitória nós vamos cantar. E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o nosso céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia, e lá no céu Ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, Deus irá me julgar. Não terá
Aleluia. Levante as suas mãos e feche os seus olhos. As irmãs continuem aí. Levante as suas mãos e feche os seus olhos e adore a Deus. Choramaragarabaxaramagai. Choramaragarabaragaraxai. Feche os olhos, levante as mãos e adore a Deus. Charamai kenar keramakai aromachai. Choramaragarabachai. Nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar e o hino da vitória nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar e o hino da vitória nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar e o hino da vitória nós vamos cantar. Aleluia. Paulo queria chegar no céu. Paulo queria chegar no céu. E Deus o levou até o céu. Deus mostrou Paulo o que tem lá no céu. Porém, quando Paulo voltou do arrebatamento, onde Deus lhe mostrou o céu, a palavra de Deus diz que Paulo passou a sofrer de um espinho na sua carne. Paulo começou a sentir a sua miséria. E ele dizia: Deus, como é que eu vou chegar no céu se eu não tenho força? Se eu tenho uma natureza miserável? Se o diabo me acusa? E ele disse o que nós cantamos com esta letra: com as minhas forças eu não vou conseguir. Mas Deus disse para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não é com a tua força, Paulo, é com a minha força. Então nós vamos dizer mais uma vez: Imanqueu, Limanquésia, com as minhas forças eu não vou conseguir, mas com a graça de Deus nós vamos chegar lá. Choramaragaraba, choramagai. Choramantoro. Mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas Pai, nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho eu não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar e o hino da vitória de novo com as minhas forças. Oh glória, oh glória. Aproveite e adore a Deus. Cantar e o hino da vitória nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar e o hino da vitória nós vamos cantar. Choramacantarabakai. Choramaracalaramagaia. Minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo andar, mas Pai, nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se
comigo eu confio. Se tu me abraçar, do outro lado eu vou chegar. O hino da vitória nós vamos cantar. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua. Você pode dizer isso. Eu consigo, Pai. Consigo andar, mas Pai, nos teus braços eu vou caminhar. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Aleluia. Nós não conseguimos, Deus. Levante as mãos. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas Pai, nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho eu não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está conosco a gente consegue. Do outro lado eu vou chegar e o hino da vitória nós vamos No céu. cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar e o hino da vitória nós vamos cantar. No céu. No céu nós vamos No cantar. céu. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar e o hino da vitória nós vamos cantar. Toda a igreja no céu. Nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar e o hino da vitória No céu. cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar e o hino da vitória nós vamos cantar. Aleluia. A glória de Deus está aqui. Oh, isso é graça. Isso é graça. É você não poder. É você não conseguir. Mas Deus te fazer chegar lá. É você não ter condições e Deus fazer por você. É você não ter estrutura e Deus te dá força. Isso é graça. E Deus disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, aleluia. Faça como Paulo. Quanto mais miserável você se sentir, mais adore a Deus, porque mais graça vem do céu. Quanto mais miserável você se sentir, coloca a boca no pó, dobra o teu joelho, o teu rosto e diz: Deus, com a minha força não vai dar, mas eu preciso chegar aí. E quanto mais você se humilhar, mais graça do céu vai vir sobre você. Pelo que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça ao humilde. Dá graça ao humilde. Deus dá graça a quem se humilha. Oh, maravilha! Deus dá graça para quem se humilha. Deus dá graça para quem se humilha. A graça de Deus está aqui. Receba ela sobre a tua vida essa noite. Receba a graça sobre a tua vida essa noite.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto algo glorioso aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Tem graça vindo. Tem graça do céu aqui. Oh, aleluia. Como é bom estar num lugar onde tem a graça de Deus. Porque aí ninguém se gloria. Ninguém se acha melhor. Aqui é tudo para a glória de Deus. É Deus quem faz tudo. Aleluia. Aleluia. Neste mesmo espírito eu quero apresentar os visitantes. E o coral já se prepara. Está conosco nessa noite, pela segunda vez, a Jaqueline. Onde está a Jaqueline? Aqui. Bem-vinda, Jaqueline. Deus te abençoe. É a segunda, tem a terceira, a quarta e fica para sempre. Também pela segunda vez a Ágata. Onde está a Ágata? Estava contigo e saiu? Amém. Também pela segunda vez o Juarez Flores. Aqui na frente. Glória a Deus. Muito bem-vindo. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Também conosco Maurício. Onde está o Maurício? Atrás do Juarez. Que a graça de Deus esteja contigo. Tem mais alguém? Primeira ou segunda vez? Lá atrás. Como é seu nome? Cristiano. Muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Mais alguém que o nome não foi anotado pela primeira ou segunda vez? Temos alguém? Ao lado da irmã Suzane. Como é o nome dela? Daqui eu não escutei. Ah, Kemily. A Kemily esteve conosco sábado passado. Glória a Deus. Aqui de máscara, acabei não reconhecendo. Deus abençoe. Kemily também já não é mais visitante. Hoje é a última vez que eu apresento. Kemily já é da casa já. Glória a Deus. Mais alguém? Então vamos dizer no 3. 1, 2, 3. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Podem tomar assento. O coral já está aí preparado para adorar a Deus. Glória a Jesus. Coral então louvando ao Senhor e a igreja adorando também. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção, se deu e o céu se abriu. Poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Um exército surgiu, um exército surgiu, um exército surgiu pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército está se levantando. Um exército está se levantando. Um exército está se levantando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Você acredita? Fique em pé e comece a proclamar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando.
nome Jesus. Pra cadeias quebrar, 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 cadeias Aleluia. 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 É a graça de Deus que vai quebrando as cadeias. É a graça de Deus que vai quebrando as cadeias, que vai abrindo as prisões. Será que o coral pode dizer: ouço cadeias quebrando? Mas dizer isso não da boca para fora, mas porque há poder no nome de Jesus. quebrando, ouço cadeias 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 quebrando. Oh, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, no teu trabalho, nos teus estudos, nos teus negócios. Ai, poder no nome de Jesus. Com força, juventude. Há poder Não tem nome mais no poderoso do que nome esse. de Jesus. É nesse nome que está a nossa força. Há poder no nome E é de nesse nome Jesus. que nós vamos vencer. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quebrar, cadeias 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 quebrar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Deus está quebrando cadeias. Deus está quebrando cadeias aqui. Oh, irmãos, Deus está quebrando cadeias. Xaramaragara, xaramagalara, xaramagalara. Deus está quebrando cadeias. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste mesmo espírito, neste mesmo sentimento, debaixo desta maravilhosa graça. Nós vamos ouvir a palavra de Deus e o Senhor vai operar maravilhas essa noite, para a glória de Jesus. Auxilia Bruno Jacob com a palavra de Deus. Cumprimento a igreja nessa noite com a paz do Senhor, amém? Amém? Está bom esse lugar, está maravilhoso esse lugar.
Estou na igreja desde a parte da manhã, na consagração, no terceiro sábado do Maio de Conquistas. Aleluia! O mês de maio é um mês de conquistas. Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Levante a sua mão e adore a Jesus. Levante a sua mão e declare nessa noite que esse mês é um mês de conquistas. Que esse sábado é um sábado de conquistas. Aleluia! Adore ao Senhor um momento. Adore ao Senhor por alguns segundos. Adore a Jesus pelo que Ele tem feito pela tua vida. Adore a Jesus pelo que Ele vai fazer pela tua vida. Não precisamos de música para adorar a Jesus. Não precisamos dos instrumentos para adorar a Jesus. A nossa adoração, ela tem que brotar do coração, com gratidão a Deus pelo que Ele já fez por nós. A nossa adoração tem que ser sincera com Deus pelo que Ele já fez com nós. Aleluia! Nesse mesmo espírito eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 42. Estava falando com o presbítero Bruno hoje, antes de iniciar o culto, que eu estava muito nervoso. Tem tantos pregadores no nosso meio. Por que foi colocar o meu nome na escala? Mas eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus nessa noite. Mesmo sendo pequeno, mesmo sendo incapaz, eu vou falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, para falar ao teu coração nessa noite. E eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus vai falar com os jovens aqui nessa noite. Aleluia! Livro de Jó, capítulo de número 42. Livro de Jó, capítulo de número 42, a partir do versículo de número 1. Os que encontraram, por gentileza, façam um sinal com a sua mão direita e dando glória a Deus. Aleluia, vamos ler a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e você vai repetir juntamente comigo. Diga essa frase para ele: bem sei que tudo podes. Levantando o dedinho para cima assim, ó. Bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Aleluia, nesse mesmo espírito você se assente, dando glória a Deus. Vou ser breve, mas vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração essa noite. O texto que nós acabamos de ler, ele é extraído do livro de Jó, o livro poético de Jó. Todos somos conhecedores da Bíblia Sagrada. Pastor Josué, no primeiro culto, se não me falha a memória, no culto de terça-feira, ele pregou sobre Jó. Quantos estavam aqui no culto de terça-feira? Aleluia, é isso mesmo, foi no primeiro culto, né? Pastor Josué pregou sobre Jó. Esse homem, Jó, quem era ele? A Bíblia diz, no capítulo de número 1 do livro de Jó, que esse homem era um homem muito abençoado por Deus. Ele era um homem que tinha muitas posses. Ele era um homem que tinha muitos filhos. Ele era um homem que em todas as áreas da sua vida, ele era bem-sucedido. Ele era um homem que tinha muitos animais. Ele tinha muitas propriedades.
ele era um homem que tinha muitos servos. Nos dias de hoje, um homem com todas essas qualidades, um homem com todos esses bens, um homem com todas essas posses, certamente diríamos que esse homem é um homem abençoado por Deus, é um homem ricamente abençoado por Deus. Leitores da Bíblia Sagrada, vocês conhecem muito bem essa história. A Bíblia diz que num certo dia estava tendo uma reunião nos céus e de repente, quando Deus está fazendo essa reunião com os seus filhos, aparece naquela reunião uma pessoa chamada Satanás. E aquela pessoa então, quando chega na reunião, Deus inicia a conversa com aquele homem, conforme o pastor Josué pregou no culto de terça-feira. E Deus então pergunta para Satanás: por um acaso tu tem visto o meu servo Jó? E quando eu li essa passagem, me chamou muito a atenção a palavra servo. Me chamou muito a atenção, pastor Leonardo e presbítero Bruno, que quando Deus se refere a Jó, que quando Deus se refere a um homem que nós vamos falar daqui a pouco, com muitas qualidades, Deus se refere a Jó como sendo um servo. Deus não se refere a Jó como sendo um pregador. Deus não se refere a Jó como sendo um apóstolo. Deus não se refere a Jó como sendo um pastor. Muitos já entenderam o que eu vou falar aqui nessa noite. Eu quero que você entenda uma coisa: o cargo mais baixo na terra é o cargo mais alto no céu. Muitos temem ser chamados de servo, mas saiba de uma coisa: se o céu te reconhece como um servo de Deus, muita coisa você é. Se o céu te reconhece como um servo de Deus, pode saber de uma coisa: até Satanás ele teme quando ele escuta falar de um servo de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. No dia em que vivemos, onde se tornou mais fácil lançar um CD, num dia que, numa época em que vivemos, onde ficou mais fácil lançar pregadores, onde ficou mais fácil abrir igrejas, muitas pessoas querem se promover com o título de pregador, muitas pessoas querem se promover com o título de bispo, com o título de cantor, porque eu tenho CD gravado. Meu irmão e minha irmã, moço e moça que me escuta, saiba que o diabo não tem medo do teu título, saiba que o diabo não tem medo do CD que você pode gravar. O que o diabo tem medo é de um moço e de uma moça que se considera servo na presença do Senhor, que faz tudo aquilo conforme Deus tem preparado para ele, faz conforme Deus predeterminou que seria feito. Quantos servos de Deus tem aqui nessa noite? Quantas servas de Deus tem aqui nessa noite? Levanta sua mão por gentileza, para que eu possa ver, e pode ter certeza que os céus estão vendo, e que o inferno também está vendo, que tem moços e moças que estão aqui nessa noite, na condição de servo, na condição de serva de Deus. Aleluia! Não temas em ser chamado de servo, não temas em servir. Devemos ser servos, não nos preocupando com as oportunidades, não nos preocupando com os títulos dessa terra, mas nós temos que nos preocupar como o nosso nome é conhecido nos céus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Conforme o pastor Josué falou na terça-feira, a Bíblia diz que Deus apresenta algumas características de Jó no capítulo de número 1. A Bíblia diz que Deus pergunta para Satanás: tu tem visto o meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desvia do mal. Imagina, pastor Leonardo, presbítero Bruno, se tivéssemos na juventude todos os moços e moças com essas 4 características. Integridade com Deus, retidão com Deus, tementes a Deus e que se desviam do mal. Eu não quero me deter muito nessas 4 características de Jó, mas me permita passar brevemente por elas. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro. Integridade com Deus quer dizer que nós somos, na frente do presbítero Bruno, o que nós somos sozinhos em casa.
Quer dizer que nós somos na frente do pastor Leonardo, o que nós somos sozinho em casa, que nós somos aqui na igreja, a mesma coisa que nós somos em casa. Nós temos uma vida íntegra com Deus. O nosso secreto, ele é a mesma coisa se nós estivermos com os joelhos dobrados aqui na igreja. A nossa oração no nosso secreto é a mesma oração que nós fazemos aqui na igreja. A minha postura no colégio, a minha postura no meu trabalho, a minha postura na faculdade é a mesma postura que eu devo exercer dentro da igreja. Isso significa ter integridade com Deus. Aleluia! Retidão com Deus. Jó era um homem que temia Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o temor do Senhor, ele é sabedoria. Jó era um homem sábio. Jó era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. O que é se desviar do mal? Quando está vindo aquela coisa que eu sei que eu tenho fragilidade, eu tenho que passar o meu pé para a direita, eu tenho que passar o meu pé para a esquerda. Nós não devemos enfrentar o mal. A Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem muita gente que está brincando com o pecado, muita gente que está brincando com aquilo que sabe que vai cair. A Bíblia diz que uma das 4 características de Jó era que ele se desviava do mal. Se ilude aquele que acha que só porque tem uma vida de jejum e oração que pode brincar com o pecado. Aleluia! Uma pessoa que tem integridade com Deus, retidão com Deus, que teme a Deus, não precisaria se desviar do mal. Mas a Bíblia está dizendo que além de todas essas 3 características, Jó se desviava do mal. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O que eu posso concluir com essas 4 características? Que Jó era um homem que tinha comunhão com Deus. Jó era um homem que tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz que todos os dias Jó oferecia sacrifício a Deus no número de filhos que ele tinha, sem saber se eles haviam pecado, mas por segurança, se eles pecaram ou não, eu já vou oferecer sacrifício a Deus, porque eu tenho intimidade com Deus, eu tenho comunhão com Deus. Eu não arrumo desculpa quando eu vou oferecer sacrifício a Deus. Se é dia de sacrifício, se é dia de jejum, se é dia de consagração, eu não arrumo desculpa. Eu estou com os meus joelhos dobrados. Isso significa ter comunhão com Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Jó era um homem que tinha comunhão com Deus. Agora, passando alguns capítulos para frente, a Bíblia diz então que Deus permite que Satanás toque naquilo que Jó tinha. Satanás então toca nos filhos de Jó. Os filhos de Jó são mortos. Satanás toca nos rebanhos de Jó. Todos os seus animais são mortos. Satanás toca na vida de Jó. E a Bíblia diz que do seu pé até a sua cabeça, Jó foi tomado de chagas. Jó foi tomado de tumores malignos. Olha o estado que estava Jó. Estava com o seu corpo dilacerado. Estava com o seu corpo em feridas. A Bíblia diz que era tão grande o sofrimento desse homem que com cacos de telha ele se raspava. Se com uma ferida já é difícil, se com uma ferida já é muito difícil, imagina com o corpo tomado de feridas. Imagina perdendo tudo aquilo que ele tinha. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu a sua família, ele perdeu os bens que possuía, ele perdeu a sua saúde. Mas a Bíblia diz que tem alguma coisa que Jó não perdeu. Ele não perdeu a sua integridade com Deus. Aleluia! Mas num dado momento desse período que Jó está passando, a Bíblia diz que ele começa a fazer alguns questionamentos para Deus. A Bíblia diz que em alguns momentos ele começa a contender com Deus. Ele começa a fazer algumas perguntas para Deus. A Bíblia diz que no momento do seu sofrimento,
Jó, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Quando Jó estava sofrendo, a Bíblia Sagrada diz que começa a surgir perguntas na sua mente. Perguntas que ele precisava de respostas. E quando eu estava orando no meu banco hoje de manhã, o Espírito Santo de Deus falava comigo que muitos jovens entrariam aqui nessa noite com perguntas precisando de respostas. Aleluia! E o Espírito Santo de Deus não vai deixar você sair daqui nessa noite com nenhuma dúvida no teu coração. É muito fácil quando nós estamos sendo provados por Deus. Imagine só. É muito difícil, mas pode ser que tenha alguém que esteja passando por todos os problemas que Jó passou ao mesmo tempo. Às vezes nós somos acometidos de uma enfermidade. Às vezes apenas perdemos um familiar. E nós começamos a nos questionar. Será que os planos de Deus para a minha vida são reais? Será que aquilo que Deus preparou para mim é real? Olha o que eu estou passando. Olha o momento de dificuldade que eu estou passando. São perguntas que não querem calar no nosso íntimo. Mas Deus me prometeu algo. Mas Deus me prometeu que iria fazer, o tempo está passando e ainda não aconteceu. Questionamentos que nós começamos a fazer com Deus. E na nossa fase da juventude é muito fácil isso acontecer, porque queremos tudo, como um piscar de olhos ou como um estralar de dedos, tudo para ontem. Mas as coisas de Deus não são no nosso tempo. As coisas de Deus são no tempo dele. E eu te digo uma coisa nessa noite. Assim como Jó afirmou, eu afirmo aqui nessa noite. E eu quero que você afirme também que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Pode acontecer o que acontecer. Pode tocar na sua saúde. O diabo pode tocar nos teus bens. O diabo pode tirar o teu emprego. Mas os planos de Deus na tua vida, eles não podem ser frustrados. Quantos creem nessa palavra, levante a sua mão e dê um glória nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. No capítulo de número 19, se não me falha a memória, do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó, ele cai em si, e ele percebe aqueles questionamentos que ele estava fazendo com Deus. E ele cai em si, e ele fala com Deus, e ele diz para Deus, ele pede para Deus, que se levante do seu trono, e ele faz uma exclamação: eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. Olha a atitude desse homem no momento de dificuldade. Olha a atitude desse homem no momento de tristeza, no momento de dor, no momento de perda. Ele ainda estava no seu luto por ter perdido seus filhos. A sua mulher, que até então lhe acompanhava, também havia lhe abandonado. Ele havia perdido tudo, mas de repente uma luz brilha na mente de Jó. E ele se lembra que o seu Redentor vive e que por sua causa ele vai se levantar. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz então que Deus contempla a aflição de Jó. E Deus então observa os questionamentos de Jó, observa as dúvidas de Jó. E no capítulo de número 38, a Bíblia diz que Deus fala assim para Jó: Jó, tu falou até agora. Agora tu te assenta e tu escuta, porque eu vou falar contigo. Aleluia! E Deus começa a responder as perguntas de Jó, irmão Jonathan, com outras perguntas. Perguntas que Jó não poderia responder. A Bíblia diz que no capítulo de número 38 do livro de Jó, Deus começa a perguntar para Jó: tu estás me questionando? Tu acha que eu perdi o controle da situação? Agora eu vou te fazer a primeira pergunta, Jó. Aonde tu estavas quando eu fiz os céus e a terra? Aonde tu estavas quando eu coloquei limite nos mares?
Aonde tu estavas quando eu fiz todas as coisas? Está te achando alguma coisa, Jó? Eu não perdi o controle da situação. E Deus te fala nessa noite, se você acha que Deus perdeu o controle da situação, saiba que muito antes de você existir, Deus já era. Saiba que muito antes de Deus existir, muito antes de você existir, muitos passaram pelos teus problemas e Deus solucionou todos os problemas. Aleluia! E a Bíblia diz então, que foi no versículo que nós lemos, que quando Deus faz essas perguntas para Jó e Jó fica sem resposta, a Bíblia diz então que Jó se humilha na presença do Senhor e ele faz uma exclamação com duas afirmativas. Ele diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É muito fácil nós falarmos que Deus tudo pode e nenhum dos seus planos serem frustrados, quando Deus já agiu na nossa vida. É muito fácil nós falarmos: Deus, eu sei que tudo pode, que tu podes todas as coisas, quando Deus já abriu a porta de emprego. É muito fácil nós falarmos para Deus: eu sei que, Senhor, tu pode todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrados, quando lá em casa está faltando, quando lá em casa está sobrando comida. É muito fácil, mas a situação de Jó é diferente. Jó, ele estava com o seu corpo dilacerado, Jó estava com o seu corpo sangrando, Jó estava com a sua dor do seu luto ainda, Jó havia perdido tudo, mas mesmo assim ele disse: Senhor, eu perdi tudo, eu não tenho nada, eu não sei nem se o Senhor vai me retribuir, mas uma coisa eu tenho certeza, eu sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. É esse posicionamento que Deus espera de nós. Diácono Tiago Machado, pregando sábado passado, ele falou sobre posicionamento com Deus. E Deus já havia colocado essa mensagem no meu coração no sábado passado. E eu pude entender que era uma direção de Deus. Deus espera que nós jovens, moços e moças, nos posicionemos, mas não quando tudo vai bem. É quando tudo está difícil. É quando nós estamos no sofrimento. É quando a porta não se abre. É quando não somos compreendidos. É quando somos deixados de lado. É nesse momento que Deus espera que nós digamos: Deus, está difícil, ninguém me observa, ninguém me olha, a porta não abre. Senhor, eu preciso de um emprego, o emprego não vem, mas eu sei de uma coisa, Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Deus procura moços e moças nessa noite que possam fazer essa afirmativa sem a condição que Deus te abençoe. Aleluia. Quantos querem fazer esse propósito com Deus nessa noite? Levanta a sua mão. Eu tenho certeza que muitos aqui estão passando pelo vale, estão passando pelo deserto. Meu irmão, minha irmã, Deus não quer que você passe pelo deserto para depois dizer que Ele pode todas as coisas. Deus quer que você tenha fé e diga antes de atravessar o deserto, ainda no deserto, ainda no vale, que você diga: Deus, eu sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Precisamos ter fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo de número 11 e versículo de número 1: ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Deus já nos prometeu, nós já sabemos aquilo que Deus tem preparado para nós, nós já sabemos os planos de Deus para a nossa vida. Então, a fé, ela é a certeza daquilo que a gente espera, mesmo sem poder enxergar. Aí o escritor conclui o versículo dizendo que é a convicção das coisas que nós não vemos. Deus tem algo preparado para você nessa noite. Deus tem algo extraordinário preparado para você nessa noite. Está a um passo da sua frente, mas você precisa ter uma atitude de fé. Você precisa bradar nessa noite e dizer: não importa os problemas que eu estou passando, não importa as dificuldades, eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
A Bíblia fala no livro de 1 Samuel, quando Deus manda Samuel ungir a Davi, e Davi ainda está no campo. A Bíblia Sagrada diz que estoura uma guerra em Israel. Os filisteus declaram guerra ao povo de Israel. E a Bíblia diz que os irmãos de Davi, eles sobem ao campo de batalha. E num certo dia, o pai de Davi, Jessé, ele separa alguns mantimentos para Davi e diz para ele: leve esses mantimentos para os teus irmãos. Observe que Davi era um moço, Davi era um jovem. E a Bíblia diz que quando ele chega até o acampamento do povo israelita, onde estão os soldados israelitas, só homens treinados, homens capazes, homens guerreiros, homens que com certeza tinham experiências em matar os soldados inimigos. Agora chega Davi, um moço, um menino, e a Bíblia diz que quando ele chega no arraial, ele escuta um estrondo, uma voz de um homem dizendo que não tinha homem suficiente para enfrentá-lo, o gigante Golias. Você conhece muito bem a história. E a Bíblia diz que acendeu uma chama, um calor no coração de Davi, e ele ficou muito bravo com aquela situação. E ele disse: quem é esse homem para insultar o exército do Deus vivo? Não foi nenhum experiente que tomou essa decisão e que tomou essa atitude. Foi um moço cheio do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que quando o rei Saul fica sabendo dos feitos de Davi, que ele estava causando um tormento no acampamento, a Bíblia diz que Saul manda chamar Davi. Davi, vem cá. Tu é moço, senta aqui, eu vou te explicar uma coisa. Golias, ele é guerreiro desde a sua juventude. Tu é simplesmente um moço. Tu não sabe aonde tu estás te metendo. Tu não sabe o que tu estás falando, Davi, na intenção de intimidar Davi. Aí Davi disse uma coisa para Saul. Ele não pensou: será que Deus vai estar comigo? Será que se eu for lá Deus vai fazer comigo? Da mesma forma que me usou matando o leão e o urso. A Bíblia diz que Davi tomou um posicionamento. A Bíblia diz que Davi conhecia o seu Deus. E ele disse uma coisa: ó Saul, quando eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, um leão veio tentar matar as ovelhas e eu o matei. Um urso tentou matar as ovelhas e eu o matei. E eu vou te dizer uma coisa: eu não estou em dúvida não, eu estou passando por um momento de dificuldade sim, porque eu não sei se eu vou matar esse gigante, mas eu vou te dizer uma coisa: eu vou no nome do Deus vivo, e Ele com certeza vai me conceder a vitória. Aleluia! São jovens assim que Deus precisa. São jovens que tomem decisões e atitudes de moços e moças cheios do Espírito Santo. É muito fácil nós dizermos que confiamos em Deus quando Deus já abriu a porta. Mas Deus está provando você nessa noite. Quando a porta está fechada, você vai tomar um posicionamento com Deus. Você vai tomar uma posição diante de Deus e diante dos teus problemas. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Eu tinha separado mais 6 exemplos, mas eu vou me deter apenas no exemplo de Davi. Já são 9h30. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o capítulo de número 37 do profeta Ezequiel. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Quantos encontraram? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Observe bem essa palavra. Estava, do verbo estar. E me fez andar ao redor deles.
eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada um ao seu osso. Louvado seja o nome do Senhor. Muito conhecido esse texto de Ezequiel, que fala sobre o vale de ossos secos. A Bíblia diz que Deus leva Ezequiel em uma visão até esse vale de ossos. E a Bíblia diz que quando Deus fala com Ezequiel, Deus diz a Ezequiel: há uma solução para o vale de ossos secos. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza sobre os ossos. Aleluia! E quando eu li essa passagem, eu perguntava para Deus: Deus, mas o que tem a ver isso com a mensagem que o Senhor colocou no meu coração? O que tem a ver sobre o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E eu estava orando, e Deus falava comigo, e me dizia que tem muitos jovens que hoje estão passando pelo vale de ossos secos. E as promessas que Deus fez para eles outrora estavam sendo esquecidas e tratadas como ossos secos. O profeta Ezequiel, ele ainda faz uma menção ainda melhor sobre ossos secos. Ele diz que eram ossos sequíssimos. Aleluia! A condição que muitos estão nessa noite fez com que se esquecessem das promessas de Deus para a sua vida. Estão vivendo como se as promessas de Deus tivessem sido esquecidas, como se elas não existissem mais, e não fazem mais força, porque já tentaram de tudo para viver as promessas de Deus para a sua vida, mas não conseguiram. E hoje olham para o lado e enxergam, se lembram da promessa, mas observam que só tem um vale de ossos secos. Deus disse que iria me usar, mas eu estou nessa condição. A promessa se tornou apenas um vale de ossos secos. Deus disse que ia me levar para o campo missionário, mas eu não consegui vencer as batalhas, e hoje as promessas estão em um vale de ossos secos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Observe uma coisa, que a Bíblia diz que havia uma solução para esse problema. Ezequiel deveria profetizar sobre os ossos. Ezequiel deveria tomar uma posição sobre aquele problema. Ele deveria crer, confiar em Deus e profetizar sobre os ossos vida. Observe uma coisa. Se convidássemos algum de nós aqui para orar por uma pessoa que recém faleceu, para retornar à vida, eu tenho quase certeza que poucos teriam fé para orar para Jesus ressuscitar aquela pessoa. Agora imagina a situação de Ezequiel. Não era apenas defuntos, não era apenas pessoas mortas, era apenas ossos secos. Aleluia! E tem muitas pessoas que estão aqui, e as promessas de Deus estão esquecidas, como se fossem ossos secos. Mas a provisão de Deus chegou para você nessa noite.
E a Bíblia diz que Deus falou para Ezequiel: filho do homem, profetiza sobre esse vale de ossos. Se coloque de pé nessa noite. Nessa noite você vai profetizar para as promessas de Deus que você acha que estão esquecidas. Você vai profetizar para o momento que você está nessa noite. A condição que você está nessa noite, ela não define o destino das promessas de Deus para a tua vida. Agora lembra que eu falei sobre o verbo estar, que a Bíblia fala que estava no vale os ossos secos. Existe uma grande diferença entre esses dois verbos, o verbo ser e o verbo estar. O verbo ser é permanente e o verbo estar é momentâneo. As promessas de Deus para a tua vida, aos teus olhos estão esquecidas momentaneamente. Mas nessa noite Deus vai dar vida às promessas. Deus vai dar vida aos ossos secos. Nessa noite, profetiza sobre o vale de ossos secos. Aleluia! Falamos muito em avivamento. A campanha é sobre avivamento, né, presbítero Bruno? É sobre avivamento. Mas algum dos irmãos que estava aqui orando, se eu não me engano, o irmão Jonas Ávila, ele diz que o avivamento ele vem junto com o arrependimento de pecados. Aleluia! O avivamento ele vem junto com o arrependimento de pecados. E a pessoa então, quando se arrepende dos seus erros, ela começa a ter uma vida com Deus. E Deus começa a avivá-la. E Deus começa a avivar essa vida. Lembre que eu falei no início da mensagem que as 4 características de Jó davam a ele a condição de ser um homem que tinha comunhão com Deus. Aleluia! Jó era um homem que tinha comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo ele tendo comunhão com Deus, ele não conhecia a Deus pessoalmente, só de ouvir falar. Aleluia! E aqui estamos num dos grandes erros que cometemos nos dias de hoje. Queremos conhecer a Deus antes de ter comunhão com Deus. Aleluia! Jó era um homem que Deus, o próprio Deus, descreveu as suas qualidades. Mas ele ainda não conhecia o poder de Deus. Existe uma diferença de ser abençoado por Deus e conhecer o poder de Deus. Deus quer te elevar de um patamar diferente nessa noite. Você apenas é abençoado por Deus. Mas Deus quer que você conheça o seu poder. E a Bíblia diz que Jó fala então: antes eu só conhecia Deus de ouvir falar. Agora eu conheço a Deus. Antes de conhecermos o poder de Deus, precisamos ter comunhão com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, quando o apóstolo Paulo, junto com seus discípulos, ele atravessa a Macedônia e chega na cidade de Filipos. A Bíblia diz que primeiramente ele procura ter comunhão com Deus. Ele procura um lugar para orar. Achando lugar para orar, a Bíblia diz que depois o poder de Deus se manifesta. As cadeias são abertas, a prisão é aberta, o terremoto acontece, a salvação do carcereiro acontece, mas primeiro precisa ter comunhão com Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O livro do profeta Joel, no capítulo de número 1, a Bíblia diz que Deus envia 4 espécies de gafanhotos. O que o primeiro deixou para trás, o segundo exterminou. O que o segundo deixou para trás, o terceiro veio e levou. E agora, as últimas migalhas que sobravam, o 4º gafanhoto veio e levou. E a Bíblia diz que Deus faz um convite para o seu povo, irmão Bruno. A Bíblia diz que Deus faz um convite. Eu quero que vocês façam uma coisa. Eu preciso que vocês tenham comunhão comigo. Eu preciso que vocês rasguem os seus corações na minha presença. E a Bíblia diz que o povo de Israel tomou essa atitude.
e rasgou o seu coração diante de Deus. E a Bíblia diz então no versículo de número 28 do capítulo de número 2, que depois da comunhão com Deus, e depois dessas coisas, o Espírito Santo de Deus desceu. Aleluia! Deus quer impactar a vida de jovens aqui nessa noite. Deus quer impactar a tua vida que está nos assistindo essa noite. Mas primeiro precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero fazer o primeiro convite aqui nessa noite. Eu quero saber se tem alguém que se distanciou dos caminhos do Senhor. E por alguns momentos, deixaram que as promessas de Deus fossem esquecidas por você. Observe bem, por você, porque Deus não esquece das suas promessas. Se tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, eu peço que você dê um passo à frente. Se tem alguém aqui que quer tomar uma decisão com Deus e de ter as suas promessas vivas novamente, a esperança da promessa novamente em sua vida, que você dê um passo à frente. Se alguém que ainda não conhece a Jesus, se há alguém aqui nessa noite que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, eu vou deixar o convite aberto. E para não causar aglomeração, eu quero que os jovens, é o segundo convite, que querem ter uma vida de comunhão com Deus, né, a partir do dia de hoje. Os jovens que não vão olhar para as dificuldades que estão passando, que não vão olhar para os problemas que estão passando, mas que nessa noite vão dizer uma coisa: eu não sei se vai acontecer, eu não sei a forma que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Se há moços que querem tomar essa decisão e moças que querem tomar essa decisão, eu peço que levante a sua mão nessa noite. Levante a sua mão. Você que quer dizer para os problemas que está passando: problema, eu quero te dizer uma coisa: eu tenho um Deus que pode todas as coisas. E se tem uma coisa que Deus é especialista, é em causas impossíveis. Mas para isso precisa ter uma atitude de fé. Deus é especialista no teu problema. Deus sabe exatamente a forma de resolver o teu problema. De um modo cirúrgico. Você só precisa ter fé. Deus só te pede uma coisa nessa noite: que você diga: eu tenho um Deus que pode todas as coisas, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Aleluia! Vamos orar nessa noite. Mas ore com fé. Ore com fé. Eu tenho certeza que tem pessoas que entraram aqui nessa noite pensando em algum problema familiar, saúde, preocupações da vida, e já querendo deixar de lado: não, isso não vai acontecer. Não, Deus não vai fazer. É impossível. As coisas possíveis Deus deixa para os homens, mas as causas impossíveis Deus é especialista em resolver. Com fé nessa noite nós vamos orar, mas nós vamos orar de verdade. E eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui nessa noite. Você vai subir nesse altar e vai testemunhar a porta que estava fechada e Deus abriu a partir da atitude que você tomou nessa noite. Eterno Deus, soberano Pai, na tua presença nós estamos nessa noite, Senhor. Preguei a tua palavra de acordo com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E o Senhor nos ensinou, através da vida de Jó, Senhor, que não importa a dificuldade, que não importa, Senhor, se é problema de saúde,
Que não importa, Senhor, se é alguém que está à beira da morte. Que não importa, Senhor, se é problema financeiro. Nós aprendemos aqui nessa noite que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Que nós temos um Deus que é especialista em causas impossíveis. Ó Deus, contempla a oração e a petição desse moço e dessa moça agora, que estão bradando no seu íntimo, que estão bradando no seu interior, que precisam que o Senhor faça alguma coisa, que deixam de lado as suas forças, que deixam de lado a sua maneira de trabalhar e entregam a Ti, Senhor, porque o Senhor sabe a forma correta, o Senhor sabe o modo correto, o tempo correto de fazer as coisas. E nós dizemos, Senhor, com certeza, que o Senhor pode todas as coisas. E com convicção afirmamos que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mesmo que aos olhos dos homens pareça impossível, mas se for plano teu, Senhor, ele não pode ser frustrado. Se é um plano que o Senhor escreveu, ele não pode ser frustrado. É a tua palavra que diz, é a tua palavra que nos afirma. E em nome de Jesus, eu declaro a vitória sobre a vida desse irmão. Eu declaro a vitória sobre a vida dessa irmã. Eu declaro a vitória sobre a vida dessas pessoas que estão nos assistindo. E que os teus planos, Senhor, venham se cumprir hoje. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus está aqui. Aleluia. E a vontade de Deus irá prevalecer nas nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos. Sábado que vem, com a graça de Deus, estamos aqui para mais um culto. Traga mais alguém com você. Sempre lembre de chamar mais alguém para estar conosco adorando ao Senhor. Vamos levantar nossa mão para o céu e dizer: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus.